Nós temos aí uma paisagem onde os seres vivos estão inseridos e se relacionam. Então, tanto os seres vivos quanto a paisagem fazem parte do meio ambiente, e pensando que nós, né, enquanto sociedade, enquanto seres humanos, estamos inseridos nessa paisagem. Por sua vez, fazemos parte do meio ambiente também. Além disso, as relações ecológicas e os serviços ambientais também compõem o meio ambiente. Então, quando eu falo de qualidade da água, eu estou falando muito mais do que o recurso hídrico em si, eu estou falando de um componente da paisagem que conserva ali relações ecológicas e que é um fornecedor de serviços ambientais para toda a sociedade. Então, quando a gente trata do licenciamento ambiental, a gente precisa ter um conceito mais amplo do que é meio ambiente. Então, queria que vocês nunca se esquecessem desse conceito completo de paisagem e de que tudo que está inserido nessa paisagem, inclusive as cidades, compõe o meio ambiente naquele local, incluindo os serviços ambientais, que podem ser afetados ou não se não tivermos controle dos impactos ambientais das diversas atividades. Então, com esse conceito, a gente entende que o meio ambiente, ele é, né, pelo desenvolvimento das sociedades, ele passou a ser uma fonte de recurso. Então, as atividades humanas são todas baseadas em utilização de recursos naturais, mas também de serviços ambientais, né? Então, a água não é um recurso natural estanque. Nós temos um ciclo da água, então nós tratamos água como um serviço ambiental. Por que que é importante entender isso? O serviço ambiental, ele é provido pela natureza. A depender das intervenções que eu faço naquela paisagem, eu posso deixar de ter o fornecimento daquele serviço ambiental, tá? Então, da mesma forma que a floresta fornece, né, látex, recursos, castanhas, são serviços ambientais associados àquela paisagem. Então, vamos guardando isso, porque quando a gente chegar no licenciamento, esse conceito vai ser muito importante. E aí, pessoal, vindo um pouco para o campo da legislação, em 1981, nós tivemos aí a Política Nacional de Meio Ambiente, que trouxe o importantíssimo conceito do poluidor-pagador, ou seja, aquele que degrada é obrigado a reparar a degradação ambiental. Claro que esse conceito é muito importante e ele foi construído em cima da necessidade de proteção aí do bem, né, de uso comum, que é o meio ambiente. Então, essa é a base da sustentabilidade em toda a legislação brasileira, né? O princípio do poluidor-pagador, que impõe a todos os usuários de recursos naturais não só controlar os impactos ambientais, mas reparar danos e degradações causados. Que aí nós temos o importantíssimo papel do licenciamento ambiental. E aí, pessoal, como que a gente faz para controlar? Como que a gente vai controlar os impactos e os danos ambientais em um país enorme como o Brasil? Aqui eu coloquei um mapinha, né, com o que resta do bioma Mata Atlântica, e dá para a gente ter essa reflexão. Imagina, hoje as estimativas variam entre 4 a 7% de área restante do bioma Mata Atlântica. Isso mostra para a gente que, apesar de todos os esforços, não estamos sendo eficientes em proteger o meio ambiente e impedir a degradação ambiental. É claro que no caso da Mata Atlântica, essa degradação vem, né, desde a colonização do Brasil pelos portugueses. Então, temos aí 500 anos de
aspecto de degradação. Mas eu acho muito interessante esse mapa, porque mostra, né, como as intervenções ambientais são espalhadas pelo território. E o licenciamento ambiental, ele vem como uma possibilidade de controlar novas intervenções nessa paisagem, não só de Mata Atlântica, mas de qualquer território no país. Então, sempre que formos fazer, sempre que formos desenvolver uma atividade que possa promover impacto e degradação ambiental, deveremos fazer o licenciamento. Eu já ouvi de cliente assim: ah, Flávia, mas lá não precisa de licenciamento, porque não tem nada, tem só um matinho. Mas não é o usuário que vai definir isso, né? Nós temos aí o Hugo, que está conosco, Roberto, então nós temos legislação e nós temos órgãos ambientais que tutelam a proteção ao meio ambiente. Por isso que o licenciamento ambiental é definido como um instrumento de caráter preventivo que deve ser realizado por qualquer atividade utilizadora de recursos ambientais. Se ela vai provocar degradação ou não, se ela vai provocar impacto ou não, são análises que vão ser feitas no enquadramento da atividade no âmbito do processo de licenciamento ambiental. Via de regra, cabe a qualquer usuário de recursos naturais consultar a legislação, o órgão ambiental, para avaliar a necessidade de realização do licenciamento. Então, nós temos aí tanto a Política Nacional de Meio Ambiente, que nos traz o licenciamento com caráter preventivo, quanto a Resolução CONAMA 237 de 97, que define que qualquer atividade utilizadora de recursos naturais deverá proceder ao licenciamento. Pode ser que a atividade seja dispensada? Pode, mas, novamente, somente a legislação ou somente o órgão ambiental poderá dispensar a atividade do licenciamento ambiental, tá? O próprio usuário não pode se dispensar se ele não tiver um documento sobre isso. Então, pessoal, já deu para entender aí por que que eu sou tão defensora do licenciamento ambiental, né? O licenciamento ambiental, ele permite a realização de atividades econômicas com controle dos impactos ambientais, né? Então, vejam que aqui nessa figura, é uma foto que eu tirei há alguns anos, temos aqui uma pedreira, né? Uma tipologia minerária próxima à comunidade. Então, nós temos um bairro vizinho aqui, depois dessa cortina verde de eucalipto. Bom, essa imagem mostra muito para a gente sobre os desafios do licenciamento. Então, se o objetivo do licenciamento é possibilitar o desenvolvimento de uma atividade controlando os impactos ambientais, é nosso objetivo, durante os estudos do licenciamento, identificar e analisar os potenciais impactos que são fontes geradoras de riscos ambientais. É um grande desafio e nem sempre é fácil, mas precisamos entender todos os potenciais impactos para garantir a realização de uma atividade de forma segura, evitando danos ao meio ambiente. Então, esse é o grande desafio do licenciamento. E é para isso que nós precisamos fazer estudos ambientais robustos, aprofundados e consolidados para cada área alvo de licenciamento. Esse esquema, ele é muito interessante porque ele mostra para a gente como que as intervenções na paisagem se dão. Então, lembram-se que eu disse que o licenciamento ambiental, segundo a Política Nacional de Meio Ambiente, é um instrumento de caráter
prévio, preventivo, isso faz toda a diferença, pessoal. Por quê? Quando eu estou falando de licenciamento, eu estou identificando os potenciais impactos que podem vir a ocorrer naquela atividade. Então, eu estou fazendo uma previsão para o futuro. Por que que é muito importante que essa previsão seja feita antes da atividade ser realizada? Porque, sabendo dos potenciais impactos, eu já vou adotar medidas de controle ambiental para minimizar a significância daquele impacto. É só a gente pensar na chaminé de um alto-forno, né? Nós sabemos que a chaminé de um alto-forno de uma siderúrgica, por exemplo, ela pode resultar em impactos na qualidade do ar, né, por emissão de particulados, gases nocivos. Então, antes de começar a operar o alto-forno, nós colocamos filtros na chaminé. Então, eu não preciso esperar o impacto ocorrer para eu tomar medidas de controle do impacto. É por isso que é tão importante que o licenciamento seja prévio, para não deixar o impacto ocorrer e para que a gente possa adotar as devidas medidas de controle desses impactos, para que, quando eles ocorrerem, eles já serem minimizados, causando menos prejuízo ao meio ambiente. Então, essa análise prévia faz toda a diferença. Se eu não tenho essa análise prévia, né, eu vou ter a realização de uma atividade sem o controle dos impactos ambientais. Portanto, o potencial impacto vai se constituir em impacto propriamente dito no meio ambiente, podendo causar degradação e dano ambiental. Então, aqui eu não tenho mais a possibilidade de controlar o impacto. Eu vou ter que reparar o dano, porque eu estou tratando de algo que já ocorreu no passado. Aí alguém me pergunta: ah, Flávia, mas no meu estado nós temos um instrumento do licenciamento corretivo. Sim, nós temos hoje em quase todos os estados do Brasil e temos a nível federal também. O licenciamento corretivo, pessoal, é extremamente importante para a regularidade processual, né? Então, nós não podemos ter uma atividade passível de licenciamento que esteja operando sem o devido licenciamento. Então, o licenciamento corretivo, ele vai exigir estudos ambientais para aquela atividade, implicando em compensação ambiental, reparação, para que aquela atividade se regularize. Mas vejam bem, não é o rito, né? Por isso que o licenciamento corretivo, ele sempre origina multa, né? Porque o empreendedor começou uma atividade sem o devido licenciamento ambiental. Qual é o problema? Justamente aqui, né? Iniciar uma atividade sem o devido licenciamento ambiental vai resultar em falta de controle ambiental, ou seja, degradação e possibilidade de dano ambiental. Por isso que é proibido licenciamento sem o devido licenciamento. Então, esse esqueminha aqui, vocês precisam guardar aí para toda a vida de vocês. Então, pessoal, para cada localidade e para cada atividade, nós vamos ter regras definidas para o licenciamento. Quem define essas regras? Bom, primeiro nós temos legislações federais, né? Tanto a Política Nacional de Meio Ambiente, CONAMA 237 de 97, CONAMA 01 de 86. Então, temos aí especificidades federais, cujos estados vão ter que se adaptar e seguir essas normas gerais. Mas o estado aí tem competência para criar as suas próprias normas, né? Claro que mantendo aí
as normas, o pré-estabelecido nas normas federais. Por exemplo, se nós temos uma norma federal que determina que o licenciamento seja trifásico, os estados vão trabalhar da mesma forma com o licenciamento trifásico. No entanto, a forma de se trabalhar com esse licenciamento, ela pode ser especificada ela pode ser específica para o próprio estado. Então, na maioria dos estados do Brasil hoje, nós temos o licenciamento trifásico analisado em concomitância. O que é isso? Nós temos lá as fases de LP, LI e LO, que podem ser analisadas em uma etapa única ou duas etapas distintas. Então, hoje, isso é uma realidade em todo o país, mas quem definiu as regras do trifásico é a legislação federal, principalmente a Resolução CONAMA 237 de 97. Pois bem, além desses regramentos federais e estaduais, nós temos normas específicas de acordo com a localização da atividade. Aqui, por exemplo, é um mapa de um empreendimento localizado em Mata Atlântica, né? Temos aí a Lei da Mata Atlântica de 2011, que trouxe normas específicas sempre que houver intervenção nesse bioma. Então, se eu estiver tratando de um licenciamento no bioma Mata Atlântica, tenho que seguir a legislação da Mata Atlântica, sem prejuízo das demais normas para o licenciamento, que aí são definidas pelo órgão ambiental competente para o licenciamento, né? Então, pessoal, não vamos ter tempo hoje de entrar nas etapas do licenciamento, mas vamos ter, né, cursos, treinamentos em que vamos tratar detalhadamente dessas etapas. Mas a gente precisa entender que o licenciamento, tanto na sua fase prévia quanto na sua fase posterior, ele vai desempenhar o importantíssimo papel de controlar os impactos. Então, na fase prévia, eu tenho os estudos ambientais, por exemplo, o EIA-RIMA, o EIA-RIMA, ele vai analisar todas as características ambientais de uma área e avaliar quais são os potenciais impactos daquela atividade naquelas características ambientais. Por isso que o estudo ambiental precisa ser específico. Mas, se eu estou falando da fase pré-licença, a atividade não ocorreu ainda. Somente depois que a atividade ocorrer, que eu vou ter certeza se os meus impactos foram potenciais ou não. Por isso que nós precisamos monitorar os impactos ambientais, conforme previsto nos estudos, para nós podermos ter segurança de que todos os potenciais impactos estão sendo efetivamente controlados, tá? Quando eu vou fazer uma vistoria, um empreendimento, encontro uma situação dessa, né, a gente tem a certeza que os impactos ambientais não estão sendo bem controlados. Primeiro, depósito de resíduo totalmente irregular, né? Fauna silvestre em situação de perigo, próximo a veículos. Então, aqui a gente pode ter riscos ambientais. Se tivesse uma fiscalização no momento desse, seria muito complicado. Então, é o monitoramento ambiental, né, que nos possibilita assegurar que os impactos ambientais estão sendo efetivamente controlados, né? E, pessoal, é lógico que nós temos impactos positivos e impactos negativos, né? Há um tempo atrás, os empreendedores ficavam muito incomodados de listarmos os impactos negativos como se fosse denegrir a imagem do empreendimento. É óbvio que não. Toda atividade humana é geradora de impacto negativo. Então, ao mesmo tempo que o empreendimento minerário
né, aqui no caso da imagem, é gerador de impostos, receita, empregos, ele também é gerador de impactos negativos, que nesse caso nós chamamos de externalidades negativas, porque são prejuízos ambientais que vão permanecer como um legado para aquela sociedade. Aqui é uma imagem bem icônica aqui de Minas Gerais, no quadrilátero ferrífero, onde tínhamos o Pico do Itabirito, que está muito relacionado à descoberta da região de Ouro Preto, né, e que foi convertido em uma área de lavra. Então, é uma externalidade, é um prejuízo ambiental que será um passivo para aquela comunidade, tá? Então, o licenciamento ambiental ele precisa ser realista e tratar tanto das externalidades negativas quanto das externalidades positivas, tá? Além disso, pessoal, nós vamos precisar fazer um diagnóstico ambiental muito bem feito da área-alvo da atividade. Então, nós precisamos conhecer todas as características daquela área. Vamos precisar fazer uma análise de impactos cumulativos e sinérgicos, que é uma temática muito recente, que nós temos começado a tratar no licenciamento há alguns anos, mas hoje é um tema que eu faço questão de inserir em todo o estudo ambiental que nós produzimos, porque não existe paisagem isolada do seu entorno. Então, se o empreendimento que eu estou estudando ele vai promover impacto, esse impacto pode se somar ao impacto que existe no entorno. Então, nós precisamos fazer essa análise de impactos cumulativos e sinérgicos. Para isso, né, com isso tudo, nós temos ali instrumentos suficientes para desenvolver um bom programa de controle dos impactos ambientais e dar sequência ao monitoramento através do estudo ambiental que nós chamamos de PCA, Plano de Controle Ambiental. Então, pessoal, controlar os impactos ambientais é fundamental, não é só uma obrigação ambiental, né? Quando eu tenho acúmulo de impacto ambiental, eu vou ter dano ambiental, comprometendo não só os recursos naturais que estão naquela paisagem, mas também serviços ambientais. Então, quando eu tenho um ambiente, né, aquático cuja qualidade está comprometida, eu perco relação ecológica, eu perco biodiversidade, eu perco o fornecimento do recurso hídrico para uma sociedade que depende desse recurso para as suas atividades. Tem como conciliar? Lógico que sim, né? Aqui é uma imagem de uma unidade de conservação muito importante, aqui perto da gente, perto de Belo Horizonte, é a Gruta Rei do Mato, e nós desenvolvemos um trabalho muito interessante para uma siderúrgica próxima à gruta, em parceria com a gruta. Um trabalho muito importante visando proteger o patrimônio natural, histórico e cultural da gruta de potenciais impactos advindos desse empreendimento. Então, dá para fazer, pessoal. Não é fácil, mas temos que conciliar a proteção do meio ambiente com o desenvolvimento econômico. Esse é o nosso compromisso e mais do que compromisso, a sustentabilidade é um preceito definido pela Política Nacional de Meio Ambiente. Dessa forma, todas as atividades desenvolvidas no Brasil, elas precisam conciliar os aspectos ambientais ou ecológicos, sociais e econômicos, trazendo aí uma atividade sustentável. É isso que nos impõe a Política Nacional de Meio Ambiente. Claro que sempre que a gente fala de sustentabilidade, nós vamos ter que tomar decisões que nem sempre são fáceis, que são os famosos trade-offs, que mexe aí
com bolsa de valor, com mercado financeiro, que não é meu caso, tá, pessoal? Está bem acostumado a esse termo, mas o que que é um trade-off? É quando eu tenho um conflito de escolha, né? Então, trade-off é um conflito de escolha. Sempre quando vamos tentar implantar sustentabilidade, a organização terá que decidir entre esses conflitos, né? E a decisão geralmente vai ser relacionada a investir na comunidade. Ah, mas eu vou gastar recurso, então diminuo o meu lucro. Então, será que eu preciso preservar o meio ambiente? É por isso que o licenciamento é tão importante. O licenciamento já minimiza esse conflito, porque o licenciamento obriga o utilizador de recurso natural a implementar recurso para proteger o meio ambiente e investir na comunidade. Então, o licenciamento ambiental é um importante incentivador do trade-off a favor do meio ambiente, né? E aí, como profissionais do meio ambiente, é claro que é nossa responsabilidade sempre propor estratégias, propor soluções, sempre tentando contribuir para a sustentabilidade. Então, muitas vezes, temos que usar a criatividade, temos que pensar em estratégias que ainda não usamos, porque atividade econômica é uma realidade, pessoal, né? Não adianta a gente ser a favor ou ser contra, você até pode ser, mas como profissionais do meio ambiente, o nosso papel é contribuir para atividades econômicas mais sustentáveis e que respeitem a legislação, mas que respeitem fundamentalmente o equilíbrio necessário ao meio ambiente. Bom, quero agradecer a todos. Foi rapidinho, espero não ter falado muito rápido. Espero que tenha dado para acompanhar. É um tema que eu sou apaixonada, então eu ficaria a noite inteira aqui. Mas eu vou dar a palavra para o Hugo, né, que tenho certeza que vai contribuir demais para essa discussão. Obrigada a todas.